Pronto, estamos gravando essa nossa live, que é uma roda de conversa. Eu sou o professor Alexandro Bilar, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, UAST, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse é o projeto de ensino Semeando Competências Profissionais, que está na sua segunda edição. Eu sou o coordenador deste projeto, em parceria com a professora Suiane Brandão, que é a nossa vice-coordenadora, né? Ambos somos docentes aqui da UAST, eu do curso de Administração e do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Temos alguns alunos aqui que nos acompanham, e a professora Suiane do curso de Administração, onde ela é a atual coordenadora. Bom, o propósito é que nós tenhamos aqui uma discussão sobre a temática central do nosso evento aqui, que é a liderança, tecnologia e sustentabilidade. Temos convidados super importantes hoje aqui, e desde já agradeço a eles por terem aceitado o desafio da gente bater um papo nessa véspera de feriado, né? Hoje, dia 6 de setembro de 2023. Então, por ordem e em nome do empoderamento feminino, a gente apresenta primeiro a Maiara Rodrigues, que trabalha como diretora na Asa Branca Turismo. Meus alunos certamente já devem ter visto aí os ônibus verdinhos, né, da Asa Branca pelas rodovias sertanejas e do nosso Brasil. Maiara, muito obrigado pela presença. Bem-vinda aí à nossa live. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Agradeço também ao professor Gustavo. Vamos junto, vamos compartilhar aqui ideias, conhecimentos, que eu puder ajudar, estarei à disposição. Perfeito. A Maiara está na empresa, ela está lá fazendo um turno extra aí, nos ajudando aí, e já agradeço aí novamente pela fineza e pela atenção. Temos também aqui uma figura super aguardada pelos meus alunos de Sistema de Informação, que é o Jamerson Moura, que é especialista da área. Tanto ele quanto a Maiara, quanto o Gustavo, quanto eu, somos administradores de informação, mas ao longo de nossas trajetórias profissionais, nós abraçamos outros horizontes, né? O Jamerson abraça aí também a área de tecnologia da informação e vai contribuir bastante hoje conosco. Ele trabalha na Brassoft, né? Brassoftware, e vejo muito pelas mídias aí o meu ex-aluno Jamerson viajando por esse Brasil afora, levando aí a sua mensagem para que as organizações vençam seus desafios, né? Jamerson, boa noite, bem-vindo. Olá, professor Bilar. Olá, pessoal. Boa noite para todos. Espero e estimo que vocês estejam todos bem. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus e agradeço ao professor Bilar pelo convite e pela oportunidade. Me sinto muito feliz, me sinto muito lisonjeado em estar aqui compartilhando essa live, compartilhando esse momento tão importante do ponto de vista acadêmico e profissional, não só na vida da gente como profissionais, como docentes, mas também dos alunos que aqui estão presentes. Gratidão a todos pelo tempo, né? O tempo é um recurso, posso afirmar que é o recurso mais valioso que nós temos, e uma vez que estamos aqui investindo e entregando o nosso tempo, com certeza vamos fazer valer a pena. Estou aqui à disposição, sintam-se à vontade para perguntar, para questionar, tá? Estou aqui para compartilhar um pouco do meu dia a dia, da minha trajetória, das experiências que eu já tive e estou tendo atualmente, dos desafios e de muitas oportunidades que nós temos aí no mercado de tecnologia, tá bom? O professor Bilar, junto com o professor Aragão, foram meus mestres aí na época da minha graduação em administração de empresas, lá na Faculdade Maurício de Nassau, né? E desde já eu afirmo que foi uma das épocas mais bonitas que eu já tive da minha vida, né? Então, para os alunos que estão aqui presentes, a época da faculdade da gente pode-se afirmar que é uma das épocas mais bonitas que a gente tem. Então, sem dúvida, carrego no meu coração
inúmeras boas lembranças de tudo e de todos. Muito bem. E por último, nosso convidado, não menos importante, o nosso querido Gustavo Aragão, que é um amigo pessoal, que a gente já tem se envolvido em várias fainas acadêmicas e profissionais aí ao longo da nossa história, né, Gustavo? O Gustavo, que é CEO da Global Planning, empresa que presta consultoria. O Gustavo é professor, o Gustavo é doutor em ciência da informação pela Universidade Federal, onde eu também fiz o meu doutorado em desenvolvimento do meio ambiente. Gustavo também é administrador, né? E desde já a gente já está fazendo aqui uma prévia em homenagem ao Dia dos Administradores, das Administradoras, dos profissionais e das profissionais em administração, a ser comemorado no próximo dia 9, né? 9 agora de setembro. Não deixa de ser uma homenagem. Mas os meninos de BSI que estão aqui nos assistindo também sintam-se igualmente prestigiados, porque são áreas co-irmãs, administração e sistema de informação. Gustavo, boa noite, muito obrigado mais uma vez. E pode fazer sua saudação inicial. Eu agradeço penhoradamente a consideração do convite, meu amigo e caro professor Bilar. Fico extremamente satisfeito e muito lisonjeado quando escuto a fala do Jamerson e também estávamos previamente aqui. É muito bom saber, na mesma perspectiva da Maiara, o quanto as pessoas que fizeram parte daquela fase tão rica estão bem, estão profissionalmente construindo trajetórias de aprendizado, de conquistas. Isso é muito, muito importante para a gente enquanto professor, mesmo com uma pequeníssima participação em trocas que a gente constrói, porque, de fato, o professor, como dizia o ilustre Paulo Freire, ele aprende quando tenta ensinar, não é? E é realmente uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês. E, obviamente, que eu sou muito suspeito para falar, também pelo fato de podermos validar e enaltecer a nossa profissão de administradores, sem nenhuma desvalia a outras áreas, como bem colocou o professor Bilar. Pelo contrário, falando sempre da polissemia nesse discurso complementar que tantas áreas, tanto das ciências exatas quanto das sociais aplicadas, elas conversam conjuntamente e o foco é a resolução de problemas, é a tomada de decisão, o foco é o crescimento sustentável, o foco são as boas práticas de ESG, enfim, a gestão da informação e do conhecimento para a criação de inovações que também, de fato, sejam inovações, e por aí vai, né? É um papo bastante amplo. Então, muito obrigado aí, mais uma vez, pelo convite. Eu estou também 100% à disposição para a gente criar um fio de meada interessante nessa noite. Pronto, o Gustavo, agradeço as palavras do Gustavo, já deu aí alguns spoilers aí do que a gente vai falar hoje, né? Justamente. Vamos começar aí com a Mariana. A Mariana é uma da aluna que eu estou vendo aqui, Maiara. A Mariana, inclusive, é aluna do BSI aqui, ela depois vai fazer uma perguntinha aqui, viu? Eu estou vendo que ela está aqui no meio dos participantes. Sempre aperreio ela nas aulas. Daqui a pouco ela vai fazer uma perguntinha ou para o chat, ou quem quiser participar também, pode colocar aqui também. Ó, ela já colocou aqui, eu. Bom, Maiara, fala um pouco aí, vou começar uma conversa sem muito academicismo, até porque não é a proposta é a gente estar no diálogo, né? Até para que os meninos possam interagir mais assim conosco, porque a intenção maior é que eles sejam protagonistas nessa história. Viu? Então, relembrar os discentes, a qualquer momento vocês podem colocar perguntas no chat, se quiser falar, põe a mãozinha aqui que a gente abre para você falar alguma coisa. Participem, a ideia, a gente trouxe os convidados para vocês usufruírem aí da oportunidade. Era um pouco aí da sua trajetória, fala um pouco aí da Asa Branca, o que é que você faz no dia a dia, como é que você exercita aí a liderança, eu sei que você lidera equipes, né, no seu dia a dia, como é que é
que você trabalha na nossa querida Asa Branca Turismo? Vamos lá. A empresa já tem 36 anos no mercado. Eu me dedico a ela desde os meus 15 anos. Ou seja, eu ia para o primeiro, segundo, terceiro ano, terminava a aula, já ia para a empresa para trabalhar à tarde. É empresa familiar, a empresa do meu pai. E, assim, começou no quintal lá de casa, no terraço lá de casa. A empresa, meu pai, ele foi funcionário da Chess. Contar um pouquinho, resumidamente, um pouco da história da empresa, tá? Meu pai veio do interior, de Bonome, aí pertinho de Serra Talhada. Olha aí. Né? Tem muitos alunos nossos lá de Bonome. Tá vendo? Aí ele veio desse... ali já é São José do Belmonte. Né? São José do Belmonte, isso. Aí ele veio de Bonome, foi funcionário da Chess. Olha aí, tem um rapaz aqui, Jadson, que já disse que é lá de Bonome. É um conterrâneo aí do seu pai. Cuidado se você não achar algum parente aqui, viu? O risco é esse. Quem sabe? Tem família lá ainda, até hoje. Aí ele veio de Bonome e ficou aqui em Recife, na casa de uma tia, que veio a trabalhar na Chess. Na época, como ele não terminou o segundo grau, o que ele fazia era cavar buraco para colocar os postes. E nisso, assim, ele viajava muito. E depois de um tempo, ele pediu demissão com o dinheiro da rescisão. Ele comprou um Corcel e foi ser taxista na frente do Otton, que hoje é o Golden Tulip Recife Palace. Nisso aí, meu pai, ele é bastante comunicativo. Isso aí eu assumo que eu puxei a ele. Bastante comunicativo. Ele ficava na porta lá do hotel, esperando vir passageiro para levar para o Porto de Galinhas, para Itamaracá. Os passeios das praias, né? Por aqui. Fazia um city tour aqui na região metropolitana de Recife e também quando tinha alguma viagem também para longe, tá? E nisso, depois de um tempo, ele foi visionário e comprou uma Kombi. Foi aí que começou com a Asa Branca. No que comprou uma Kombi, pouco tempo depois, eu acho que tinha mais ou menos uns 8 meses que tinha adquirido essa Kombi, a Kombi foi roubada na porta lá de casa. Até hoje esse carro nunca apareceu. E voltando novamente para o táxi, para juntar tudo novamente, comprou depois de um tempo outra Kombi. Dessa Kombi partiu para o primeiro micro-ônibus. A gente até há 4 anos atrás, a gente conseguiu achar esse carro em São João do Paraíso, Minas Gerais. E a gente recuperou o carro, fez meio que um lata velha para dar para ele. Ele até disseram que faltou pouco para a gente enterrar o pai da gente. Em vez de ser uma surpresa, a gente ia ter uma tristeza, porque foi bastante emocionante. Nesse dia, eu passei o dia escondida dele, porque eu já estava sentindo a emoção em ver aquele carro. Realmente foi o carro, tem até no documento, eu tenho foto do carro na época, tudo com a placa. E ele recebendo aquele carro foi emocionante. Todo mundo que estava aqui na empresa, a gente chamou os primeiros funcionários da gente para participar também, que a gente até hoje tem contato com essas pessoas. Foi unânime, todo mundo chorou. Porque a emoção em ver ele, acho que passou um filme na cabeça dele por toda a trajetória que ele passou. Antes dele, até eu esqueci de falar isso, antes dele começar com a Asa Branca, ele tinha aberto, junto com a outra pessoa, a Capibaribe Turismo. E essa pessoa deu uma rasteira nele. Aí volta, ele começou, aí conseguiu montar a Asa Branca, e depois desse micro-ônibus, ele comprou o primeiro ônibus. Quando foi lá olhar, o ônibus todo novinho, o pneu novo, tudo organizado. Pagou o ônibus. Quando ele foi buscar lá o ônibus, o cara fez uma sacanagem com ele, botou todos os pneus carecas, o que tinha de bom no carro que ele tinha posto, ele retirou tudo. Aí, ou seja, foi mais uma lapada. E em 94, quando teve aquele confisco de Collor, da poupança, aquilo ali também quase que a gente fechava as portas. Ele ainda chegou aí para os Estados Unidos, chegou a olhar casa, colégio para a gente e tudo.
mas graças a Deus a gente se manteve aqui. E com o passar do tempo, a gente foi crescendo. Teve no meio da história, teve aí um processo de baixa da empresa em 2005, mais ou menos, que de 40 carros, a gente se resumiu a 4 ônibus. E assim, a gente correndo atrás sempre, eu, meus irmãos, ele também, para a gente recuperar a empresa. Graças a Deus a gente conseguiu. E aí onde está o ponto principal da faculdade na época. Me lembro bem de uma professora que a gente teve de marketing, que ela falou muito da questão da mudança da imagem da empresa, que isso conta muito para a sociedade, né? Para quem já via a empresa há muito tempo, via já como uma imagem de uma empresa, vamos dizer, meio que queimada no mercado. E eu me lembro muito dessa parte que ela falou. Mude a imagem da empresa. Aí o ônibus da gente, tem até um aqui, que é hoje a pintura atual. O ônibus da gente anterior, a pintura anterior, era um desenho de praia. E eu com a cabeça assim, fresquinha da faculdade, aí eu disse, pai, vamos mudar o design do ônibus. Aí ele, não, vai ficar feio. Eu disse, não vai. Vamos mudar, confia em mim. Vamos botar verde. Eu amo verde desde pequena. Aí ele, mas o carro vai ficar com a cor bufenta depois de algum tempo, não sei o que lá. Eu disse, não vai. Confia em mim que não vai. Isso foi em 2008. Aí, compra o primeiro carro nesse mesmo projetinho que vocês estão vendo aqui, nesse mesmo layout. Quando os clientes ligavam para a gente, eu quero alugar, mas eu só quero alugar se for o ônibus verde. Ou seja, foi aí que a gente alavancou de 2008 para cá. E hoje, graças a Deus, em relação às empresas de turismo e fretamento, a gente está em primeiro lugar. Foi um pouquinho de uma história bem resumida, tá? Muito bem. Agradecer a professora Tereza Renault, que também está conosco, que é colega nossa aqui. Acabou de entrar aqui na live. Bem-vinda, Tereza. Mas e aí, Maria? E no seu dia a dia, Maiara, no seu dia a dia, o que é que você faz aí efetivamente? Você é diretora de pessoal, diretora de administrativa, diretora geral? Como é que é o seu dia a dia de trabalho aí na empresa? Meu pai é o diretor-geral, eu fico mais na parte da parte de marketing, tá? E de comercial. Ou seja, parte de comercial, as locações dos carros que a gente faz, visita a clientes, essa parte fica tudo comigo. E meu outro irmão, ele fica mais na parte operacional. E eu ainda tenho outro irmão, sendo que ele não está mais com a gente, no sentido de estar dentro da mesma empresa, trabalhando junto. Ele abriu uma locadora de carro. Não sei se eu posso fazer aqui a propaganda. Pode. É ali do lado do aeroporto, Asa Locadora. Ok. E hoje vocês estão com a frota de quantos ônibus? Vocês têm? Juntando tudo, entre van, micro-ônibus e ônibus, a gente está com 185 veículos. E quantos colaboradores? Diretos, são 210. Tá vendo? É uma empresa de bom porte e uma história belíssima aí para a gente começar a nossa noite, né? Bom, eu estou pedindo aqui no chat para os meninos participarem, mas eu acho que eles ainda estão meio tímidos. Então eu vou colocar uma perguntinha aqui para o Jamerson também, para ele falar um pouco da trajetória dele. Você foi fantástico, eu acho que não poderia ser melhor, porque alguns alunos se identificaram diretamente aí com a história do seu pai, que eles também são de São José do Delmonte. Nós aqui, nossa universidade, nossa unidade, ela é em Serra Talhada, mas ela atende os estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia, num raio de 50, até mais quilômetros, 100 quilômetros. Tem gente que vem de Salgueiro para cá, dá 100 quilômetros. Tem gente que vem de Paulo Afonso para cá, que dá mais de 100 quilômetros, quase 200 quilômetros aqui para Paulo Afonso. Então, é um raio interessantíssimo aqui, com pessoas que são de Pernambuco, são de outros estados vizinhos aqui. E foi ótimo você ter trazido esse exemplo aí, que ajudou os meninos a se inspirarem, né? Em especial aí, 2 aqui que se identificaram, o Jadson aqui e o Wellington, que são de Bonome, coincidentemente. Jamerson, fica à vontade aí para falar um pouquinho aí da sua trajetória, como é que foi aí a
a sua via, já que fazendo aí uma relação aí com a Maiara. Maiara, parabéns pela linda história Obrigada. da sua empresa, da empresa do seu pai, da empresa da sua família. Uma história de superação, um gigante exemplo a ser seguido no empreendedorismo brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que prosperidade é o presente e o futuro da Asa Branca. É incrível mesmo. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jamerson Moura, eu tenho 36 anos, sou casado, tenho uma filha chamada Catarina, de 4 anos. Eu moro aqui na cidade de Paulista, no Janga, ao lado de Olinda, e atuo no setor de tecnologia desde os meus 15 anos de idade, para ser exato. E na época, nós não chamávamos o setor de tecnologia, nós chamávamos de informática. Eu acredito aí que o professor Bilar, junto com o professor Gustavo, vai lembrar dessa época, né? A gente chamava informática, a gente chamava computação, não é? E naquela época, eu tive a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, tá? Aqueles cursinhos de bairro que existiam aos montes, de informática e computação na época. E com poucos meses de aula, eu fui convidado por um dos proprietários do curso a ser instrutor. Foi quando eu comecei a lecionar, sabe? Na época nós tínhamos lá MS-DOS, Windows 95, pacote Office 97, digitação profissional, a internet era discada, depois chegou rede cabeada, depois chegaram também os cursos de manutenção de micro, web design, programação. Então, a título de resumo, dos meus 15 aos 20 anos, eu vivi, literalmente, dentro de um curso de informática, né? Eu vivia dentro de cursos de informática. Eu falo de um plural porque eu já lecionei mais de um, né? E, inclusive, alguns nomes bem conhecidos, já a nível nacional, como a Microlins. Eu passei alguns anos na minha adolescência dando aulas na Microlins, na Microcamp, que existia também de maneira bem forte na época, tá? E outros cursos de bairro, como Unitec, o famoso Malba Lucena, que era voltado para a política também na época. E assim, eu fazia meu ensino médio, né, à noite, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e trabalhava o dia inteiro como instrutor, tá? E eu lembro que eu trabalhava mais de 44 horas por dia, tá? Só para vocês terem ideia. Eu começava de 7 horas da manhã da aula e até às 7 horas da noite. A escola era do lado do curso, dava aula no sábado também, fazia questão de montar turmas aos domingos para ganhar um dinheiro extra, davam as aulas particulares em domicílio na época, né? Existia essa oportunidade. E aí, quando eu me formei, quando eu terminei meu ensino médio na época, eu queria fazer um curso superior de tecnologia. Mas só que, sendo bem transparente para todos que estão aqui presentes, né? Eu que sou um garoto que vim do subúrbio, da periferia, em que meus pais eles eram operários de indústria, minha mãe dona de casa, a grana não dava para pagar por um curso superior de tecnologia. Então foi quando, naquela época, né, eu já lidava muito com o público, comunicação, dando muita aula, eu tinha lá o desejo, eu tinha lá o interesse em seguir uma carreira executiva. Foi quando eu disse, eu vou fazer administração de empresas. Aí eu prestei o vestibular de administração de empresas, casou o valor da mensalidade com o orçamento que eu tinha na época, né? Vocês podem até estar se perguntando, Jamerson, mas por que tu não tentasse federal, algo do tipo? Eu não tentei porque, como minha vida inteira, durante a semana, era só trabalhar, eu não tinha tempo vago para me preparar para um vestibular numa federal, numa rural da época, sabe? Numa UPE e etc. Né? E aí eu parti logo para uma instituição privada, na época a Nassau estava muito em alta, né? Foi quando eu fui para o curso de administração de empresas na Universidade Maurício de Nassau, tá? E lá, no meu primeiro ano de faculdade, eu parei de dar aula e fui estagiar no Porto Digital.
o Porto Digital, aqui no bairro do Recife Antigo, né? É uma ilha, é um conglomerado com centenas de empresas de tecnologia. E eu fui estagiário de uma empresa na época, chamada Capital Login, tá? Na época, a posição que eu ocupava hoje se chama Inside Sales, né? E eu apoiava os executivos de contas, né? Eu era o cara que fazia o trabalho assim mais duro, que os executivos de contas não podiam fazer, porque o cargo era bem mais estratégico. Inclusive, essa empresa, né, Capital Login, ela virou uma startup chamada Courrier e foi vendida por alguns milhões de reais para uma holding canadense, né, há uns 36 meses atrás, há uns 2 a 3 anos. Então, eu comecei minha carreira como executivo nessa empresa, né? E nisso, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas de tecnologia. Algumas delas ainda existem no mercado pernambucano, de maneira bem forte, como, por exemplo, a QoS Tecnologia, que é uma renomada empresa de segurança da informação. Eu também trabalhei numa empresa de São Paulo que representava a HP aqui no Nordeste, a Digital Work. Trabalhei em outra empresa de segurança da informação lá de Fortaleza, chamada Network Security. Trabalhei numa empresa que representava a Microsoft aqui em Recife, chamada Allen. E hoje eu ocupo a posição de executivo de contas, gerente de contas, da maior parceira que a Microsoft tem no Brasil, tá? A empresa se chama Brasoftware, é uma empresa com 36 anos de existência no mercado e foi a empresa que literalmente trouxe a Microsoft para o país, tá? É uma empresa que no final do ano passado faturou 2,5 bilhões de reais, dos quais 90% desse valor foram negócios no setor aí de tecnologia com o fabricante Microsoft. Então, na posição que eu ocupo aqui hoje, eu cuido de 4 estados. Eu cuido do estado de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Tanto empresas privadas, como também o setor público. Então, a minha missão aí é gerir uma carteira de mais de 50 instituições em que a empresa tem contratos aqui nessa região, sabe? E o desafio ele é frenético, o desafio ele é constante. Como o professor Bilar disse no início dessa live aqui, são viagens semanais. Uma semana eu estou aqui em Recife, na outra semana eu estou em João Pessoa, na outra semana eu estou em Natal, na outra semana eu estou no Ceará, tá entendendo? Exemplo, né? Nessa próxima segunda-feira eu irei para Natal. Então, para Natal na segunda e volto na quarta. Na última semana do mês de setembro, eu estarei indo para Fortaleza, né? E aí eu vou na segunda-feira e volto na quinta. Quando eu faço Natal e Paraíba, eu faço num percurso terrestre, né? Eu vou de carro. Mas Ceará a gente precisa ir de avião. A Brasoftware, ela é uma empresa que nasceu lá em São Paulo, tá? E o escritório Norte e Nordeste fica lá em Salvador, geograficamente. E em alguns momentos também preciso ir para Salvador para cumprir algumas rotinas lá com o time e com a minha liderança, né? Inclusive, eu estive em Salvador há cerca de 3 semanas atrás. E assim, a principal mensagem que eu transmito para os nossos alunos que estão aqui, né, para os alunos do professor Bilar, é que a gente precisa fazer algo que a gente ama, tá? A gente precisa colocar o coração nas coisas que a gente faz. Porque dinheiro, o mercado inteiro, ele dá dinheiro. Se você for para a área do direito, se você for para a área de medicina, se você for para a indústria, se você for para a tecnologia, comércio, serviços, não importa a área que você atue, turismo, todas as áreas elas dão dinheiro. Mas para você conseguir ter bons resultados, você precisa de dedicação, você precisa cumprir com o seu propósito, você precisa ser apaixonado pelo que você faz, sabe? Por quê? Porque se você não for apaixonado pelo que você faz, se você não ama o que você faz, na primeira adversidade você desiste, né? A nossa amiga Mayara, ela falou aqui que em alguns momentos, ou em muitos momentos, ela precisa trabalhar até mais tarde, né? Então, essa rotina aqui no nosso setor,
tá do mesmo jeito, sabe, gente? Existe uma carência de mão de obra gigante no setor de tecnologia da informação, e isso faz com que quem está no mercado hoje de tecnologia da informação fique sobrecarregado. Então, em muitos momentos, eu começo a minha rotina às 7 horas da manhã, bate 7 horas da noite, e eu estou devendo metade das coisas que eu ainda preciso fazer para aquele dia específico, sabe? É aquela coisa, eu preciso responder 50 e-mails num dia e eu fico devendo mais uns 30. Então, para isso, a gente precisa de foco, a gente precisa de planejamento, a gente precisa estar sempre trabalhando em alta performance, sabe? E a oportunidade que o mercado está entregando hoje no setor de tecnologia, para quem já está no setor, para quem quer entrar, é gigante, tá? Gigante, gigante, gigante mesmo. E eu tenho vários amigos que estão trocando de empresas, né? Trabalham na empresa A e vão para a empresa B ou vão para a empresa C, porque as propostas salariais elas só tendem a aumentar, né? Eu digo isso por uma experiência própria. Há cerca de 2 anos atrás, eu estava em outra posição, eu estava na QOS Tecnologia, uma empresa pernambucana, empresa que eu sou apaixonado por ela, né? Pela liderança da empresa, pelos processos da empresa, né? Pela história da empresa, pelos produtos que ela entrega para o setor. Mas a Abrasoftware, quando ela veio com uma proposta irrecusável, e o próprio dono da QOS disse, não, Jamerson, você precisa ir. Eu não posso segurar você aqui, porque eu estou sendo injusto com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, sabe? Então, gente, as oportunidades, elas estão aí à disposição de todos, tá? Não importa aonde você mora, não importa a sua idade, o mercado de tecnologia está abraçando todo mundo mesmo. Então, em poucas palavras, o que eu posso falar é isso, tá? E só tangibilizando um pouco o meu trabalho, eu cuido de contratos, né, de grandes instituições aqui na nossa região, tá? O Grupo Ser Educacional tem um gigante contrato com a Microsoft, sob gestão da Abrasoftware, e sou eu quem cuido desse contrato, tá? O Grupo Cornélio Brenan é outra instituição renomadíssima aqui na nossa região, em todo o Nordeste, que eles também têm um contrato com a Microsoft, e sou eu quem cuido desse contrato. Baterias Moura, lá de Belo Jardim, tá? Baterias Moura, que é uma multinacional, está na América Latina inteira, então eles têm um contrato com a Microsoft gerido por nós, então sou eu que sou o gerente de contas dessa carteira. Saindo um pouco do estado de Pernambuco, indo para o estado da Paraíba, a Federação das Indústrias do estado da Paraíba, que é o SESI e o SENAI, tem um contrato conosco, tá? Quando a gente sobe para Natal, grandes grupos como a Gentil Negócios, que tem mais de 100 lojas Boticário, Supermercados Nordestão, a própria Federação das Indústrias do estado do Rio Grande do Norte, então somos nós quem cuidamos dos ambientes tecnológicos dessas empresas. E por último, no Ceará, não menos importante, nós temos aí J. Macedo, né, no setor alimentício, nós temos Vicunha no setor têxtil, nós temos a Polícia Civil, em que a gente também atende, tá? E realmente é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é uma grande satisfação, sabe? Porque quando você é apaixonado pelo que faz, você faz sempre da melhor maneira possível. Ok. Eu ia passar a palavra para o Gustavo. Parabéns, Jamerson, por sua grande exposição. Eu ia passar a palavra para o Gustavo, mas o Gustavo caiu a conexão dele. Enquanto ele volta, eu vou aproveitar aqui para as perguntinhas que os discentes postaram aqui. Desde já agradeço a presença dos docentes aqui da nossa unidade que estão participando, o professor Ivancio e o professor João Gabriel Perdigão, que estão também presentes aqui na live. Muito obrigado. Queria passar aqui para a primeira pergunta, eu acho que é mais para Mariana, mas fica à vontade também, James, para responder se lhe couber. Foi o Fabrício que perguntou primeiro aqui, dizendo que ele é estudante de SI, de Sistema de Informação, e no sentido de empreender, como é que vocês lidam com concorrentes grandes e consolidados no mercado?
Se existe alguma estratégia que diferencie vocês dos demais, ou não, né? Ou se empreende sem pensar neles. Eu não sei se a Mari escutou bem aí a pergunta, eu ia repetir lá que tinha caído a conexão dela também. Tudo bem aí, Mari? Mari não, vai Maiara, estou confundindo teu nome com Mariana aqui, que também fez uma pergunta. A Mari perguntou quais são os maiores desafios que a empresa enfrenta no mercado de tecnologia. Essa é específica aí para o Jamerson também, né? Mas também cabe a Maiara. Bom, primeiro com a pergunta do Fabrício. Ele está dizendo aqui como vocês lidam com os concorrentes grandes. Uhum. Eu prefiro, no primeiro momento, dar preferência para as damas. Maiara, por favor, sinta-se à vontade para responder a pergunta com seu pensamento, com sua experiência. Depois eu complemento aqui. Vamos lá. Olá, Fabrício. Respondendo a tua pergunta, hoje, como eu falei, não sei se você acompanhou na hora, a Asa Branca hoje é uma das maiores aqui em Pernambuco. Mas antes dela ser uma das maiores, o que é que a gente fazia? Um atendimento de qualidade. Não adianta só o meu comercial vender bem e meu motorista, na hora de prestar um serviço, botar a perder. Tudo é do início, do meio na execução e no final do serviço. Todo atendimento, a gente tem um atendimento humanizado para todas as pessoas. Uma coisa que também é de grande valia é que, como a gente, empresa de turismo e fretamento no mercado, a gente tem alguns órgãos fiscalizadores, que é o caso da EPTI, Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal, perdão. Eles é quem regulam os ônibus da gente para viajar dentro de Pernambuco, e a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestres, que regula para viagens interestaduais e internacionais. Algumas empresas não possuem esses dois cadastros nesses dois órgãos. Ou seja, isso já é um diferencial. Questão de seguro de passageiros. Deus o livre ter um acidente com um ônibus desse. Todos os meus carros, 100% da minha frota tem esse seguro. Enquanto algumas pessoas arriscam, é um seguro que é barato, não é caro. Por ano você paga em torno de R$3.000 por cada veículo, mas que Deus o livre aconteça alguma coisa, você está resguardado. Tem pessoas que não fazem esse seguro. Questão de atendimento, questão da qualidade dos veículos. A gente procura sempre manter o mesmo padrão. A gente tem aqui mais ou menos uma idade média da frota de 5 anos, e depois desse tempo a gente procura já colocar o carro para frente, colocar à venda e adquirir carros novos. E muitas empresas não trabalham desse jeito. Não cumprem com as obrigações trabalhistas. A gente fica sabendo, quando vem algum funcionário que trabalhou em outra empresa, não pagam FGTS, não pagam INSS. Aí, assim, terminam oferecendo um valor mais em conta, sendo que, no final, aquele serviço não está sendo 100%. Todos os meus funcionários aqui têm todas as obrigações trabalhistas em dia. Para mim, no meu ramo, eu tenho 3 categorias de salário. Um para quem dirige van, outro salário para quem dirige micro-ônibus e outro para quem dirige ônibus. É dividido. Tem empresas por aí que contratam motorista como van, que é o que recebe um salário inferior ao motorista de ônibus, que dirige ônibus. Ou seja, tudo para burlar e tentar barganhar mais ainda para a empresa, sendo que não pensa no bem-estar do próprio funcionário e de como aquele funcionário vai dar um atendimento no final. Assim, para mim, esse é o meu caso, de ter o diferencial perante a concorrência. Jamerson? Maravilha. Bom, indo de encontro com a pergunta do Fabrício sobre essa questão de empreender e como se diferenciar, Fabrício, eu vou tentar exemplificar aqui um caso prático no setor de tecnologia, tá certo? Imagine que você é um desenvolvedor de sistemas, tá? E você construiu um software, você construiu um aplicativo. Esse aplicativo, ele vai resolver um problema na sociedade, tá?
Eu vou exemplificar. Imagine que você construiu um aplicativo que vai ajudar as pessoas que têm animais em casa, tá? A gente sabe que essa onda pet está super em alta, né? Então, pessoas gostam muito de cuidar de gatos, cachorros, passarinhos e etc. E você construiu um aplicativo para ajudar essas pessoas nessa rotina com os seus animais. Você nasceu hoje no mercado, mas você já tem 3 ou 4 concorrentes gigantes. Como é que você faz para diferenciar? Se aproxime cada vez mais do seu cliente. As empresas que entendem que se aproximar cada vez mais dos seus clientes são aquelas cujo qual vão ter mais possibilidades de lograr êxito no mercado de uma maneira geral. Além disso, o mercado ele é muito grande. E por mais que existam concorrentes grandes, esses concorrentes não conseguem atender todo o mercado. E aí vai existir o quê? Aquilo que a gente chama de market share, né? A fatia de mercado. Pode ter certeza que no seu novo empreendimento, seja ele qual for, você vai ter uma fatia de mercado que você vai poder atender. Tá? Eu citei aí o caso da linha PET, mas a gente pode fazer muitos outros exercícios. Imagine que você desenvolva um sistema voltado para o setor jurídico. Quantos milhares de advogados não existem apenas no estado de Pernambuco, né? A Courrier, que foi uma empresa cujo qual eu comecei minha carreira lá atrás, né? A Capital Olim, em que eu era estagiário, eu era inside sales. A gente vendia na época a assinatura de R$14,90 para um advogado encontrar o nome dele no Diário Oficial, só que ao invés de ele procurar no Diário Oficial, a gente mandava por e-mail o clipe, né? Olha só que coisa interessante. E essa empresa ela foi vendida há 2, 3 anos atrás por alguns milhões de dólares para um fundo canadense, né? Então, um negócio que começou lá em 2005, 2006, vendendo assinatura a R$14,90 para pegar nome de advogado no Diário Oficial e mandar por e-mail, vendido recentemente por alguns milhões de dólares. Então, ou seja, hoje ela é uma gigante, mas lá atrás ela começou bem pequenininha e eu bati a porta em fórum oferecendo essa assinatura para advogado. Na época, eu era aluno do professor Alexandre Vilar, lá na Uninasal, nos anos de 2007, 2008, sabe? Então, que isso aí possa, de alguma maneira, ajudar na sua pergunta, tá? Ok, o professor Gustavo conseguiu reconectar, então ele não chegou a fazer aí uma explanação inicial sobre as atividades que ele desempenha lá na Global Planning. Então, Gustavo, agora você está on novamente. Por favor, a gente estava aqui respondendo algumas perguntas dos discentes e dos professores. Eu peço aos demais, aos mesmos que aguardem um pouquinho aqui. Temos o Wellington que quis participar, certamente teria uma pergunta. A pergunta do Fabrício aqui, eu creio que já foi respondida. A Mari perguntou aqui, né, a Mariana, mas eu acho que o James já começou a responder um pouco. E Lidomar fez uma perguntinha e o professor Ivancil também quer participar. Peço a eles que aguardem só um minutinho para o Gustavo fazer uma breve explanação para, na sequência, vocês fazerem aí, terem a resposta de suas perguntas e suas participações. Gustavo, fica à vontade. Ok, todos conseguem me ouvir? Ok, eu estou no outro aparelho aqui de celular, meu telefone descarregou e realmente eu não vi uma bateria porque eu estou fora da minha residência, mas de antemão quero parabenizar bastante a Asa Branca, na pessoa da Maiara, e homenageio seu pai pelo legado que está tatuado na sua personalidade profissional, né? Porque vocês todos são a Asa Branca, então isso é um traço de personalidade e de índole profissional que, com certeza, conforme aí agora puxando a fala do Jamerson, quando existe paixão, a trajetória pode passar por percalços, mas a paixão se transforma em amor, né? E amor é uma questão de decisão. Amor não é paixão.
Amor é uma questão de decisão, a gente decide amar. E quem toma decisão, geralmente faz curso na área de gestão. Então, tá todo mundo em casa, né? A gente é instrumentalizado para isso. Em Bem, falando muito... gestão ou em sistema de informação, né? Gestão. Sistema de informação está entremeado e capitaneado por gestão, né? Sistema de informação, de uma forma geral, é gestão do conhecimento, gestão da tecnologia de informação. Então, a palavra gestão ela tem uma amplitude, graças a Deus, muito importante, porque não existe, né, sociedade sem economia e não existe economia sem organizações. Então, todos que buscam abraçar a causa de construir ou a capacidade de gerencial ou a capacidade de criar soluções que vão suportar a gerência, estão em caminhos aí fundamentais e de alto grau de empregabilidade. É a leitura que eu faço de maneira sucinta. Gustavo, desculpa te interromper, mas já que você falou em economia, também mando um abraço aos discentes de economia, que aqui também temos o curso. Certamente alguns dos presentes aqui devem ser do curso de economia também, ou ter alguma disciplina que, né, ele paga lá em economia. E eu também fui discente, até o semestre passado eu era docente de economia, que a gente fica aqui revezando os cursos, e eu já ministrei em economia também. Então são co-irmãos aqui, economia, sistema de informação e administração. Os 3 bacharelados. Excelente, excelente. Mais uma vez aí aos que chegaram posteriormente à minha queda, uma boa noite a todos, né? Mas falando rapidamente, de maneira sucinta sobre minha história profissional, né? Eu fiz engenharia civil, exerci por 1 ano, entrei como portador de diploma na Fafiri em administração, fiz o meu curso com muita felicidade, não exerci engenharia porque o mercado era bastante ruim, e na época, estou falando de 94 a 99, quando eu fiz esse curso na Unicap. Eu terminei o curso com poucas possibilidades de empregabilidade na época e tinha passado em remanejamento em administração na UPE, terminei não seguindo, fui para a engenharia, terminei voltando para a administração como portador de diploma na Fafiri. Fui da 2ª turma da Fafiri de administração. Na época, um grande grupo da própria UPE foi chamado para montar esse curso numa instituição que tinha como trajetória principal cursos de psicologia, filosofia, letras, e foi um curso muito bem montado e foi uma experiência única na minha vida, porque me gerou uma satisfação, né? Eu me encontrei essencialmente e vinha com uma bagagem boa também já no viés analítico oriundo da engenharia, então foi muito importante para mim esse vínculo. Logo na sequência, me sentindo atrasado em relação aos meus contemporâneos, eu fiz uma pós-lato sensu em gestão do comércio eletrônico, depois uma outra em gerência de marketing. 7 anos depois, eu fiz um mestrado em ciência da informação. A ênfase do mestrado, né, a linha de pesquisa foi inteligência competitiva, gestão da informação e memória organizacional. E aí, 6 anos depois, eu entrei no doutorado, e o foco do meu doutorado foi estudar data science para o processo decisório na formação de inovação, tecnologia e conhecimento em todos os institutos de pesquisa aqui do estado de Pernambuco, privados e públicos. Nesse entremeio, estava já como docente, abri minha empresa em 2006, uma consultoria em gestão estratégica chamada Global Planning, inteligência de negócios, informação e tecnologia. Fizemos 17 anos agora no dia 26 de agosto. Temos aí cerca de 240 clientes atendidos ao longo desse período. Somos uma pequena empresa de consultoria. E esse viés empreendedor me auxiliou bastante, porque o ambiente consultivo é um ambiente de muito aprendizado e de muito network, a criar alguns projetos, e hoje nós estamos incubando um aplicativo e uma outra solução que vai acontecer no próximo ano. Atuamos aqui em Pernambuco, atuamos em Alagoas, atuamos em Salvador, iniciamos recentemente um projeto junto com uma empresa nos Estados Unidos, chamada X3 Investimentos. Iniciamos ontem um trabalho com eles. E como professor, sempre estive vinculado a disciplinas na área de marketing internacional, gestão de marketing, planejamento estratégico, sistemas de informação também para administração, empreendedorismo, inovação e tecnologia, sempre foi a praia.
no mercado privado, fui do Grupo Votorantim muito tempo, fui do Banco Santander também um tempo, de um grupo chamado TVC, que na época era uma empresa que trabalhava com tecnologia de transmissão de dados em cima de fibra ótica, parceria com a Furukawa. E aí, antes disso, Jamerson, fui colega seu na ala informática, trabalhei com tecnologia também na ala, no ITES, o antigo ITES de Merval Jurema e Fernando Thompson, também um dos que trouxe aí cursos de formação Microsoft na época aqui para a região. E aí, como funcionário da Allen, eu fui alocado como profissional de helpdesk na época, lá na TIM, na Interlig, na Cisco. Magnífico. E aí aprendi algumas coisinhas nessa época, mas nunca fui desenvolvedor. Trabalhava dentro de um grau de nível 1, vamos dizer assim, em termos de suporte. Essa trajetória me ajudou a definir um plano de carreira, vamos dizer assim, onde eu continuo mantendo um foco na docência e nas minhas atividades de consultoria. Tá? Nossos produtos principais estão dentro da área de mapeamento de processos, de criação de indicadores de gestão e documentação empresarial, políticas de uma forma geral que norteiam a personalidade da empresa, tanto de segurança da informação, quanto de cargos e salários, regimentação interna, entre outros pontos, tá certo? Queria trazer algumas leituras rápidas aqui, dentro das mensagens que foram trazidas pela Maiara, pelo Jamerson, e na intenção do que significa essa rodada de conversas. O caminho empreendedor ele é uma escolha muito corajosa no Brasil, não apenas pela perspectiva do custo do nosso país, mas pela grande ausência de capacitação para ser empreendedor. Se diz que algumas pessoas elas nascem empreendedoras, outras não. Eu não sou favorável a essa leitura. Eu acredito que, desde que haja decisão e compromisso, você se torna o que você quiser se tornar, adquire as características que forem prudentes a essa decisão, como eu falei, a partir da busca por informação, da capacidade de buscar entender o que significa planejamento, gestão administrativa e financeira, entender que rotina não pode ser vista como um peso, mas como uma sustentação operacional para qualquer empreendimento, para qualquer projeto, que a comunicação de valor, como foi a grande sacada de Maiara, numa adoção de uma nova identidade visual, numa fase na qual a empresa ela vinha passando por desafios, e isso terminou sendo uma espécie de gatilho para uma reentrada e um crescimento que hoje é mais do que consolidado pelos números que ela passa. E mesmo que você não falasse números, só pela história, eu já saberia, como o Jamerson colocou, que seria bem sucedida por conta do amor, mais do que da paixão. E parabéns pelo que vocês fizeram pelo seu pai e por essa intenção de recuperar esse veículo. Isso foi, de fato, emocionante. Essa perspectiva empreendedora no nosso país, ela vive uma estatística triste e que é decorrente dessa falta de capacitação. Em 5 anos, cerca de 57% a 60% das empresas no Brasil, elas fecham, e não é pelo custo do Brasil, é por decisões erradas no âmbito técnico, falta de planejamento, entendimento de que faturamento é lucro, escolha equivocada de sócios, enfim, decisões no âmbito financeiro arrojadas demais em momentos que merecem mais acautelamento e por aí vai. Tá? E quando a gente observa essa frase, essa palavra, de novo, vamos falar uma palavra clichê pra caramba, né? Todo mundo fala de empreendedorismo, mas a gente observa o quanto é, de fato, uma atitude, porque a carreira de Jamerson é extremamente empreendedora. Não é? Eu fui comercial durante muito tempo, Jamerson, e estive dentro de uma configuração similar à sua. Eu tocava 4 estados no Banco Santander, e quando eu fui para Votorantim, eu tocava a região Nordeste. E o produto era de financiamento para grandes empresas, de convênios de crédito para aquisição de equipamentos, eram produtos de banco, né? Então, mercado creditício, e era bem puxado também essa agenda de viagem. Me lembro que nessa época eu descuidei da saúde
e o colesterol tinha 31 anos, o colesterol foi para quase 500. Então, desde já, pelo amor de Deus, cuide da sua saúde para que essa mocinha, Catarina, né? Isso, Para que Catarina. Catarina curta seu papai um bocado, porque eu fui papai já depois dos 40, tá? Eu fui papai com 41 e 43 e estou me cuidando para ter aí pelo menos 25 anos de vida útil, né? Coluna, perna e cabeça, né? Para ver essa turminha aí que eu fiz aqui, Clarice e Henrique, formados e cidadãos aí, se Deus quiser, bons cristãos, se Deus quiser, né? Então, eu quero parabenizar a temática que foi percebida pelo professor Bilar como centro dessa rodada, salientar a importância dessas perguntas que já estão aí em andamento, né, e deixar de trololó e passar para que possam ser respondidas essas perguntas, salientando o quanto é importante a gente falar de administração sem nenhum tipo de favorecimento ou desequilíbrio acerca dos outros cursos que aqui estão presentes, tá certo? Mas dia 9 a gente vai celebrar o Dia do Administrador, né? É importantíssimo que a gente tenha muito orgulho dessa escolha profissional e esses exemplos que a gente vê aqui, né, tanto na docência, né, administradores docentes, como executivos que atuam como administradores na área de tecnologia e empreendedores bem-sucedidos, né, que vivem uma realidade que muitas vezes é muito factual, Mayara, que as empresas familiares têm um perfil de gestão muito patriarcal e muita centralização, e isso trava o crescimento. Porque, como diz Peter Senge, na Quinta Disciplina, que é um livro que ele protagonizou e que gerou uma certa influência no mercado, toda empresa que busca crescer de maneira escalar e sustentável, ela precisa ser compacta, mesmo que ela tenha 20 mil funcionários. Isso existe quando existe no modelo de gestão, no sistema de gestão, flexibilidade. E a maior prova dessa compactação, dessa flexibilidade na cultura do modelo de gestão é a superação de crises. E você aponta uma característica totalmente presente nessa realidade, pela superação que vocês vivenciaram e pela persistência. Lembrando sempre que persistência nunca vai ser teimosia. Teimosia rima com ignorância voluntária. E ignorância voluntária é burrice. Então, desculpa a grosseria do termo, mas em uma sociedade que viveu recentemente tanta polarização, tanta decisão voluntária pela ignorância, seja de um lado ou de outro, a gente precisa bastante entender que senso crítico também é decisão. E a profissão, quando abraçada com senso crítico, você tem tudo para conseguir construir uma carreira bem-sucedida. E riqueza não é só grana. Tá? Riqueza não é só grana. Grana é bom, faz bem, sustenta, apoia, mas geração de valor é um conceito muito maior, vai muito além do faturamento e da grana, tá bom? Perfeito, perfeito. É por aí. Passando aí a palavra para o professor Bilar, para que as perguntas possam ser sequenciadas. Isso, obrigado, meu querido, parabéns. Aí eu pensei que o Gustavo ia complementar aí, dizendo que também contribui aí como escritor, né? Alguns anos atrás, teve dois rapazes na época, que hoje já são senhores, jovens senhores, que se aventuraram no horizonte da escrita, mais de cunho acadêmico, mas também de cunho geral. Eu estava vendo aqui um livro que eles produziram, eu não sei se vai ficar bem na imagem aí, eu acho que não, mas dá para ver, é o tal do Caleidoscópio Organizacional. Fantástico. E aí eu estava lendo alguns dos temas tratados aqui no livro, e é justamente a live de hoje, né? Informação, conhecimento, gestão estratégica, comunicação, liderança, mercado eletrônico, marketing, pessoas, governança, sustentabilidade, gestão, né? Então, é isso aí. Somos eu e o professor Gustavo, que a gente se aventurou. Em 2011, o ano que Mayara e Jamerson estavam aí fechando o ciclo da faculdade, se eu não estiver enganado. Talvez eles já tenham até participado aí do lançamento. Enfim, fica o convite aqui, já o desafio para nós dois, uma nova edição, né? Já está mais do que na hora da gente fazer uma nova Mais do que na hora. E vale salientar que esse livro foi lançado em Serra Talhada também, tá? A gente estava no CD de Tecnologia fazendo esse lançamento, tanto aí quanto também, acho que era na FIS, né? Faculdade Desintegrada do Sertão, não é isso?
Faculdade de Integração do Sertão. Pronto, também foi lançado aí. Atualmente também. Manda um abraço, ela está aqui conosco porque ela está em aula nesse momento com os discentes dela. Perfeito, lá do curso perfeito. de Ciências Contábeis, né? E aí, reforço, todos os cursos são igualmente importantes, né? O curso de administração é maravilhoso, somos suspeitos para falar. O curso de bacharelado em Sistema de Informação também é um curso maravilhoso, necessário para a sociedade, assim como o curso de Economia e o curso de Ciências Contábeis. Aqui não há nenhuma concorrência em relação a qual o melhor curso, o pior, né? Todos são interdependentes e complementares, porque no mundo que nós vivemos, nós precisamos de vários conhecimentos, vários saberes, de várias áreas. A Maiara levantou a mãozinha ali, mas antes, Maiara, de você falar, deixa eu só dar um recado aqui. O professor Ivancil pediu para liberar o áudio, mas eu não consegui, professor. Se o senhor puder postar a pergunta aqui. Não sei se ele conseguiu. Ele colocou que o som está travado, destravava na hora. Não sei se vai conseguir. Não sei. Mas aí, só dando um feedback aqui às perguntas, o Fabrício tinha feito uma pergunta, depois ele reforçou que fez outra. Boa noite. Vamos. Pode falar, professor. Professor Ivancil. Pronto. Queria parabenizar o professor Bilar, né? Pela organização do evento. Agradecer a participação, também como membro da casa, agradecer a participação dessa ilustre banca aí. E aí eu pedi para ligar o áudio porque eu ia dar só uma explicação da pergunta que seria direcionada à executiva da Asa Branca, né? A senhora Maiara. Quando a gente fala em planejamento, competitividade, sustentabilidade, a gente trabalha com a esfera de uma coisa chamada investimento, né? E o negócio da Asa Branca, ele tem algumas características. Ele é intensivo em capital, ele trabalha com a mão de obra que, apesar de ser operacional, tem um piso salarial que é elevado por os padrões e tem um risco operacional grande. E aí a pergunta era, no tocante aos investimentos, quais são os critérios assim, utilizados pela Asa Branca para decidir sobre os investimentos? Seja o investimento em sustentabilidade, ou imobilizado, ou para melhoria da qualidade, da competitividade. Quais são hoje os critérios que a Asa Branca adota assim, na definição do investimento? E aí eu posso também estar enganado, mas eu sei que hoje a Asa Branca ela deve ter participação societária bem dividida entre membros da família, né? Eu acho que você, a senhora, né, não tem toda a participação societária. E uma vez que você já não tem mais um fundador, você já tem uma divisão aí dessa participação. Se a Asa Branca ela tem algum critério de governança, ou à medida que os problemas vão surgindo, elas se resolvem meio que ou numa reunião, ou num almoço de domingo com os parentes, que são donos do negócio também, ou já se evoluiu tipo alguma ferramenta de governança, porque a governança também é importante no tocante tanto à sustentabilidade como ao tocante à competitividade, né? Você hoje tem que ter essa prática de governança. Então, acho que, aproveitando a oportunidade, né, seria interessante expor essas duas perguntas que eu acho que poderia agregar valor aí ao debate. Mas, basicamente, era esse meu questionamento. Eu pedi só para abrir o áudio, porque senão ia ficar, como eu introduzi a questão, aí eu achei que ia ficar um textão, tá certo? Obrigado. Perfeito. Maiara, eu acho que a pergunta dele tem grande relação com a pergunta aqui feita anteriormente pela Mariana, que a Mariana tinha perguntado aqui também. Deixa eu ver o que ela perguntou. Os desafios da empresa, né, no atual cenário, por conta do mercado de tecnologia. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Fica à vontade para responder a questão do professor Ivancil. Parabéns, professor, e obrigado por sua participação. Vamos lá. Professor Ivancil, a questão do fundador, meu pai, ele hoje não, sempre foi
participativo na empresa, todos os dias está na empresa. Quem dá a voz ativa é ele, claro. Tem as reuniões, a gente chega com propostas, eu e meu irmão chega com propostas. Tem também funcionários que têm o cargo de gerência, que também chega a participar e dar as opiniões em relação às decisões a serem tomadas, certo? Mas a palavra final sempre vai ser a dele. Questão de investimentos. A gente investe muito na qualidade da mão de obra da gente, com cursos, palestras. A gente sempre tem renovações aqui de algum curso que a empresa venha ver que precisa ser melhorado na qualidade do nosso atendimento. Questão de investimentos financeiros. A gente também tem como é que eu posso dizer? Se reunir para tratar desses assuntos, para ver onde é que pode ser investido. E um tópico que eu vou falar, quando eu me referi lá no comecinho, em 2008, a gente passou por uma situação financeira ruim, foi porque, na época, a gente meio que deixou ter apenas um cliente na empresa, e esse cliente meio que dominava o faturamento da gente, vamos dizer que tinha cerca de 90% do faturamento, e a empresa quebrou. Na época foi a BRA Companhias Aéreas. E nisso, a gente também quase que quebrava junto. Então, hoje, eu não só fico eu não só tenho só um faturamento de uma empresa, eu tenho faturamento de outras empresas, e cada uma tem sua particularidade na questão de fazer investimentos. Outro ponto, questão da sustentabilidade aqui na empresa, a gente é extremamente ativo nesse quesito. A gente faz aproveitamento de óleo, descarte de óleo, descarte de bateria. Todos os veículos da gente fazem aferições de poluentes. Então, assim, tudo a gente coopera para que polua menos o ambiente. A gente tem descarte de baterias, tem tudo documentado, que isso, hoje a gente já vê que tem algumas grandes empresas, que são nossos clientes, que eles exigem da gente isso. Não sei se eu cheguei a responder todas as perguntas, espero que sim, mas se não, pode perguntar novamente. Tá bom, sem dúvida. Bom, vamos botar o Jamerson, que está ali caladinho para a roda também. Jamerson, teve um discente aqui, acho que foi o Fabrício, que perguntou sobre a inteligência artificial, né? Deixa eu ver especificamente a pergunta dele. Foi o Fabrício aqui, deixa eu procurar aqui. Como você vê a ascensão das ferramentas de inteligência artificial na área de TI, os desenvolvedores, acha que no médio prazo o formato dos cursos e quem já está no mercado precisará se moldar a elas, tendo em vista alguns analistas dizem que nossa área está afetada por essas ferramentas, enfim, como essas ferramentas, em especial aí a tecnologia, a IA, né, a inteligência artificial, está impactando nossas vidas. Uhum. Eu vou relatar uma experiência que eu tive há alguns meses atrás com a inteligência artificial e vou fazer uma analogia à pergunta do nosso amigo Fabrício, tá? Eu estive, pessoal, no Ministério Público aqui do estado de Pernambuco e existe um projeto. O que significa projeto? Projeto é algo que ainda vai acontecer, né? Pode acontecer no curto, no médio ou no longo prazo. Existe um projeto de implantar a inteligência artificial no dia a dia dos servidores públicos, em especial os promotores de justiça e os procuradores. Para quê? Para entregar uma celeridade ao trabalho da justiça brasileira. Um promotor de justiça, quando, por exemplo, ele vai construir um texto de acusação para participar de uma audiência criminalista no fórum, né? Ele gasta, talvez não seja a palavra adequada, ele investe muitas horas para construir aquela peça de acusação, sabe? Imagine que, por exemplo, um promotor em que vai cuidar de um caso voltado para o setor criminal
de alta repercussão a nível nacional, ele precise passar aí 40 horas, né, uma semana inteira investindo tempo na construção dessa peça. Por quê? Porque ele está digitando, porque ele está consultando livros, porque ele está consultando jurisprudência, ele está consultando uma série de fontes para o quê? Para unir todas elas e no único documento ir lá no juiz, ir lá na frente dos réus, né, do júri, e convencer que aquele cara matou, e convencer que aquele cara cometeu aquele crime bárbaro. Com a inteligência artificial, esse mesmo promotor, ao invés de investir 40 horas nessa atividade, ele pode investir 4. Por quê? Porque ele vai dizer para a inteligência artificial, traga para mim o parágrafo X da página Y do incisos W que fala sobre pedofilia. E aí a inteligência artificial vai buscar em toda uma literatura que já está disponível no Brasil e vai trazer a informação já pronta. Não é? Agora eu quero que você cruze com a jurisprudência que aconteceu lá em Brasília em 1990. E aí a inteligência artificial vai lá, busca essa informação e cruza com o que já está escrito na lei. Né? E o promotor, ao invés de investir 40 horas de trabalho, ele investe 4 e ele vai ter um documento bem mais completo, ele vai ter um documento com fontes bem mais confiáveis, né? E ele vai utilizar o tempo dele para muitas outras coisas. A inteligência artificial ela vai estar aí contribuindo positivamente com a celeridade da justiça brasileira. Aí vem a seguinte pergunta, Jamerson, nesse caso específico, a inteligência artificial vai substituir o humano? Não, porque o papel do promotor é fundamental. Quem vai lá para o tribunal do júri, não é? Acusar aquele réu é o promotor ser humano, não é o ChatGPT, né? O ChatGPT, ele economizou 36 horas da vida daquele promotor, né? E está entregando aí o quê? Tempo para esse promotor se dedicar a outras causas, né? Que estão na fila do judiciário brasileiro. Então, esse é um exemplo tangível de que a inteligência artificial, o que é que ela faz? Ela contribui, né, positivamente na automação, busca e organização das informações. E aí, isso aí é um exemplo real, prático, que já está acontecendo na justiça brasileira e que eu presenciei isso, eu estava lá presencialmente no Ministério Público aqui em Recife, tá? Aí trazendo para o mundo da tecnologia, né, para o mundo dos desenvolvedores de software, de sistemas, eu também faço outra reflexão. Há alguns anos atrás, quando não existia ferramentas low code, né? Quem é da área de sistema da informação conhece, ferramentas low code, que é baixa codagem, né? Ou então no code, né? Sem nenhuma codagem. O que é melhor? Você digitar 10 mil linhas dentro de uma linguagem de programação como JavaScript para fazer um sistema web de contas a pagar e contas a receber, ou com apenas poucos cliques, um clicar e arrastar, você fazer esse mesmo sistema numa plataforma no code que tem inteligência artificial embutida, né? O ser humano fazia lá a digitação de milhares de linhas no JavaScript para sair o sistema. Mas é o mesmo ser humano que continua fazendo isso lá no no-code, no low-code, né? Basta você o quê? Dominar as tecnologias atuais. Se você não domina as tecnologias atuais, aí sim, qualquer profissional fica para trás, tá? Mas uma vez dominando, você jamais vai ficar para trás. Pelo contrário, você vai ganhar mais tempo, você vai ganhar mais performance, você vai resolver mais problemas e, consequentemente, vai ter melhores e maiores resultados financeiros, inclusive. Tá? Perfeito. É exatamente isso. É uma ferramenta, né? Uma ferramenta, assim como foi o desafio, e quando a internet, eu lembro a época, quando a gente tem um pouco mais de idade, né? Eu lembro do desafio que foi aí, quando a internet passou a fazer efetivamente parte mesmo do nosso dia a dia, foi uma revolução, né? E eu entendo que a inteligência artificial é um fenômeno parecido, a gente está vivendo justamente, está descobrindo as possibilidades
e os desafios dessa ferramenta, que pode ser usada para o bem ou pode ser usada por mais depender de quem for utilizá-la, no caso, que somos nós, né? Então, ainda continuamos no controle do joystick. No joystick, exato. O que é bem interessante, sabe, professor Bilar, é que eu já tive uma experiência com o ChatGPT, em que se você fizer para ele um questionamento nocivo, ele vai responder para você com uma negativa. Ele tem uns filtros, né? Ele tem uns filtros lá. Eu vou citar um exemplo hipotético. ChatGPT, como é que eu faço para armar uma pistola 765? Tá entendendo? Ou seja, o ChatGPT está entendendo que você está querendo fazer o mal, porque ele não tem como saber se você é um policial ou não, né? E aí ele vai te dar uma negativa para aquilo, né? Então existem travas para evitar coisas maléficas com a inteligência artificial, sabe? É bem legal. Exatamente. A gente tem que saber que é uma ferramenta. A ferramenta a gente usa, né? Bom, o professor Gustavo colocou aqui, levantou a mão aqui, ele tinha saído, mas ele voltou, né? Gustavo, eu queria fazer uma contribuição rápida na perspectiva da questão da inteligência artificial, numa tomada de decisão que eu recentemente construí aqui para o nosso projeto de incubação. A gente está basicamente pegando uma metodologia que a gente criou, que é proprietária da consultoria, e está agregando a ela automação e inteligência artificial para que ela se torne um aplicativo. E aí, entre a decisão de contratar uma empresa de desenvolvimento ou alguns profissionais de desenvolvimento que trabalhassem com a linguagem de Python, Active, que trabalha com banco de dados de conhecimento para a inteligência artificial, eu pedi que os algoritmos fossem feitos pelo ChatGPT. O ChatGPT gerou alguns algoritmos para a gente e a gente está contratando um profissional de desenvolvimento para fazer a implementação. Então, veja, entrando no viés de gestão financeira, eu estou economizando aí, em tese, uns R$45 mil para o desenvolvimento disso, só para vocês entenderem o viés da decisão e o que o ChatGPT me entregou, tá? Apenas como um exemplo prático nessa perspectiva de implementação. E os bugs que vão ser gerados? Não foi o desenvolvedor que criou o algoritmo, foi o chat. Bom, essa perspectiva da gestão dessa arquitetura aí e do que ela vai evoluir, o desenvolvedor ele vai estar inteirado no algoritmo, mas eu não contratei ele para fazer, ele está implementando. Ele vai fazer uma imersão, vai entender como tudo foi construído, quais foram as linhas de código, comando e tudo mais, e em cima disso ele vai agregar o valor técnico que ele tem. Então foi para mim uma excelente decisão, sobretudo dentro da perspectiva dessa economia, me entendendo como startup, que precisa de tangibilidade até para poder entrar no capital de risco aí, buscar investidores. Então, só para um exemplo prático de uma decisão que a gente tomou já usando a IA a favor do nosso projeto. Perfeito, perfeitamente, professor. Eu lembro aos presentes que o formulário já se encontra aqui no chat. Então, tem lá a lista que você clica, tem uma perguntinha só, nome completo e e-mail. Por favor, colocar o nome completo, cuidado para não errar no próprio nome aí, né? Digita corretamente o nome em letras maiúsculas ou minúsculas, enfim, tanto faz, mas desde que seja o nome completo e o respectivo e-mail para que a gente reenvie aí envie futuramente o seu certificado de participação, à exceção dos convidados, que os convidados aqui já receberão automaticamente da administração, da gestão aqui da live. Gente, está muito interessante as discussões que a gente está tendo aqui nesse momento. Tem uma perguntinha aqui do Lidomar, que teoricamente seria para mim, mas aí vocês também, por favor, complementem aí. Eu vou responder rapidamente para que vocês também interajam. O Lidomar, ele pergunta que as organizações precisam distinguir que o sucesso é medido não apenas pelo desenvolvimento financeiro, como falou um pouco aí o Jamerson e depois o Gustavo, né? Mas também pelas realizações ecológicas, sociais, como poderia convencer essas organizações para poder ter essa visão. Então, ele está falando de sustentabilidade, basicamente, aqui, né? Vale lembrar que, nesse momento, a gente está vivendo novamente mais um momento difícil no nosso país. Infelizmente, outros momentos retornarão,
serão recorrentes por conta das mudanças climáticas. Então, esses eventos climáticos extremos que a gente tem, e hoje o Rio Grande do Sul está em foco aí nos noticiários, né, por conta do ciclone lá, com vítimas, etc. Agora, recentemente, Recife também estava nos holofotes por conta das chuvas e dos desabamentos de barreira. São Paulo também teve, recentemente, por conta também dos alagamentos lá na região litorânea. E várias outras localidades também serão necessariamente acometidas por conta das mudanças climáticas. E o pior é que as regiões que têm maior vulnerabilidade econômica e social, né, elas sofrerão mais os impactos das mudanças climáticas. Essa é a nossa especialidade, só para fazer esse parêntese. E é importante que todos contribuamos com isso, inclusive as organizações. Né? Existem várias formas das organizações participarem efetivamente e ajudarem aí no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Inclusive, isso é um grande diferencial competitivo, né? Trabalhar com ESG, sustentabilidade, triple bottom line, lá do John Elkington, né? Aquela ideia do econômico, do social, ser uma organização economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. Não é uma questão, hoje em dia, apenas de escolha estratégica, é uma questão de sobrevivência mesmo organizacional. Né? Não dá mais para ficar fora disso. É bem interessante ter essa visão de que nós necessariamente temos que colocar a sustentabilidade no nosso dia a dia. Eu queria, antes do Gustavo, que levantou a mão aqui, passar a palavra, porque sustentabilidade tem vários horizontes. Né? E uma demanda que é minha, muito especial, e acredito que também do Anderson e do Gustavo, nós somos pais de meninas. Né? O Gustavo tem um menino e uma menina. Mas o Anderson, acho que é só uma menina, né? O Jamerson é só uma menina, né, Jamerson? É uma menina. Pronto. Uma menina de 4 anos, Catarina. Pronto. Perfeito. Eu também sou filho. Eu sou filho único e pai de uma filha única, uma menina de 16 anos. Inclusive, ela está me ajudando aqui nos bastidores com algumas dicas. Que legal. Então, a partir do momento, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu. O Gustavo, acho que ele está em pé de igualdade, porque tem uma menina e um menino, mas nós que só temos meninas, a gente não tem mais escolha de time, né? Concorda? Exato. O nosso time é o time necessariamente das meninas, porque se a gente não for incentivador desse horizonte aí do empoderamento feminino, né? Das mulheres líderes, da liderança feminina, a gente estará atirando no próprio pé aí, em homenagem aí à pistola aí que você falou aí do chat GPT, a gente vai estar dando tiro no próprio pé. Então eu quero passar a palavra aí para ela, não preciso nem passar a palavra para ela, que ela já levantou a mão aqui. A Maiara, o Gustavo está com a mãozinha levantada também, mas ele aguenta um pouquinho, porque ele é menino, em primeiro lugar, as meninas, em nome do empoderamento. Eu queria que a Maiara falasse um pouco aí, mais especificamente na sua questão pessoal, os desafios que você, enquanto mulher, tem aí à frente da liderança de equipe, numa área que é tão masculina, né, que é a questão dos transportes. Raramente a gente tem uma mulher dirigindo um ônibus. Eu vi até uma foto sua na internet com um ex-motorista de um dos ônibus aí da sua empresa, etc. Mas raramente a gente vê uma mulher dirigindo um ônibus, um caminhão, né, um metrô, um avião. E a gente tem que fazer com que essas oportunidades surjam, né, para incluí-las efetivamente em todas as áreas. Que bom que aqui na nossa live nós temos uma forte presença feminina. Por isso que foi tão bom a Maiara ter aceitado o nosso convite. Eu tinha convidado outra pessoa também, a Ângela Fofan, que o Gustavo conhece, mas ela está nos Estados Unidos, já morando lá há um ano, e ela não pôde participar porque por conta do horário lá, ia estar trabalhando, enfim. Mas, apesar de nós, em tese, aqui termos mais homens do que mulheres aqui, não. Eu, Gustavo, o Jamerson, e ao passo que só tem a Maiara, mas a nossa intenção era justamente equacionar essa forma. Mas, para minha grata surpresa, eu estou vendo aqui que no chat, aqui nos participantes, nós temos várias meninas. Temos a Gerliana, temos a Kerliane, temos a Manuela, temos a Mariana, temos a Tassiana, temos a professora Tereza. Então, é indispensável que a gente seja, né, pró
a causa, independente aí de qualquer coisa, porque é uma questão de sustentabilidade. Mariana, Maiara, perdão, como é que é a liderança feminina aí na sua vida? Como é que você vê aí essa mudança? Está de fato mudando, as mulheres de fato estão tendo mais oportunidades? Então, você falou aí de uma foto que eu postei por esses dias. Aquela menina, ela foi a primeira motorista mulher aqui do quadro de funcionários de motorista da gente. E, assim, o ônibus que ela dirigia, no para-brisa, era de boneca, de um canto a outro. Onde ela passava, ela chamava atenção. Por conta dela, terminou vindo trabalhar mais 4 mulheres, mas por decorrer do tempo, elas foram morar em outros estados e teve duas que pediu realmente para sair porque ia cuidar da família. E questão aqui de liderança interna, de mão de obra feminina, a gente também não tem, não faz objeção nenhuma a questão de ser, nesse aqui só pode trabalhar homem. Não. Se chegar uma pessoa qualificada para trabalhar, essa pessoa vai trabalhar com a gente. O único local aqui que eu não tenho no quadro hoje, atualmente, mulher trabalhando é na parte de mecânica. Mecânica, lanternagem e funilaria. Isso aí realmente nunca chegou para mim currículo de mulher. Mas hoje, infelizmente, eu não tenho no quadro nenhuma mulher mais dirigindo. A gente até fez uma entrevista agora recentemente, mas terminou que ela foi dirigir para uma pessoa, um carro particular. Não quis continuar dirigindo o ônibus. Ela disse que ia dirigir um carro particular. Mas na parte administrativa, a gente tem muitas mulheres aqui trabalhando. Na parte administrativa, tem mais mulher do que homem. E um caso que eu vou contar é essa questão do machismo, porque só o homem que pode fazer, como você falou, que são poucas mulheres que dirigem ônibus. Quando eu tirei minha habilitação, eu comecei a dirigir, eu tinha 13 anos, 15 ônibus eu já dirigia ônibus, e com meus 18 anos eu já fiquei naquela, quero fazer meus 21 para classificar minha carteira. Quando eu fiz meus 21 anos, eu estava na porta do Detran, na mesma semana, e na hora de eu renovar lá de classificar minha carteira para D, só tinha homem, não tinha uma mulher. E uma historinha rapidinha para você ver como alguns homens são machistas. A gente não pode generalizar, porque tem pessoas que aceitam numa boa uma mulher estar lá em determinado cargo. E na hora de fazer lá o teste prático, lá no ônibus, que é um ônibus urbano, é diferente do ônibus da gente, é um ônibus menor, foi uma fileirinha, fizeram a fileirinha, aí disseram para mim, não, vai você primeiro. Eu disse, não, vai um primeiro para ser reprovado. Aí foi o primeiro, passou. Aí comigo de novo, não, vai você. Eu disse, não, bota outro. Reprovado. Aí eu disse, não, agora eu vou. Aí quando eu terminei, que eu passei do teste, fizeram assim um levante. Porque eu tinha passado no teste, tinha homens que não tinham passado. Aí assim, por besteira, você vê que ainda tem essa questão do preconceito, que só homem pode dirigir, porque só homem pode fazer determinada função. Mas, lhe digo, aqui na empresa a gente não tem esse preconceito, pode vir trabalhar. Não tenho isso aqui não, na empresa não. A porta está aberta aqui para todo mundo. Perfeito, isso é maravilhoso, né? Aqui na nossa unidade nós temos atualmente a diretora, ela era eventual substituta, mas agora está como diretora, porque a outra, que também era diretora, está no governo do estado de Pernambuco, foi chamada para ser secretária de governo, era a professora Ellen Viegas. Recentemente ela assumiu a secretaria do estado de Pernambuco e a substituta é a professora Elisiana, a quem eu mando um abraço aqui. E queria aproveitar a oportunidade para também agradecer outra mulher fantástica que está até conosco aqui, deixa eu ver se ela ainda está conosco, que é a professora Tereza. Através dela é que nós estamos aí veiculando as informações relativas a essa live, porque ela tem um projeto muito interessante, que é a administração na web, que é responsável pelo blog do curso de administração, responsável pelo Instagram, ela sempre faz lá as postagens, eu sempre vivo aperreando muito ela com esses meus eventos, e ela sempre predisposta, ela e toda a sua equipe, meninos que ajudem as meninas para fazer essas postagens. Quero dizer que depois essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube do nosso curso, Administração UFRPE, o AST. Quem não pôde participar agora poderá revê-la quantas vezes quiser. Depois eu passo os links para todos aí, para que vocês também vejam. Vou pedir lá para
a equipe da professora Tereza fazer a postagem lá depois da gravação em si, né? Lembrando aí, o formulário está disponível para quem quiser participar. O Fabrício aqui novamente, sempre participativo. O Fabrício é aluno de BSI aqui, e ele trabalha aqui no Hospital Eduardo Campos, que é uma unidade hospitalar que temos aqui, recentemente inaugurada em Serra Talhada. Na empresa que trabalha, todos os cargos de gestão, com exceção de TI, todas são mulheres. Aí, coisa boa aí para o exemplo aí da organização do Fabrício. Muito legal mesmo. E, quiçá, mais mulheres adentre aí, a gente está, né, Jamerson, para apoiar essa causa. Isso. E fazer, porque mulheres... Eu vi uma reportagem de um curso do Senac, se eu não me engano, de uma menina que fazia lá mecânica de motos, de motores. E é interessante que as mulheres estejam aí em todas as esferas, né? A prefeita aqui de Serra Talhada é uma mulher, independente de qualquer questão partidária, mas é importante, né? Inclusive, ela é representante, presidente da MUP. Então, as mulheres estão aí. A atual coordenadora aqui do curso nosso é uma mulher, a professora Suiane, que participa desse projeto conosco aqui como vice-coordenadora. Então, é sempre um prazer, e eu sempre dou muita sorte aí de participar, e sempre faço o possível para trazer as mulheres para o protagonismo, né? Porque é necessariamente essa agora a nossa missão, né? O Gustavo está com a mão levantada, inclusive ele está com o celular, que eu acho que é da irmã dele, Ângela Aragão, salvo engano, é a irmã dele. E ele está com a mão levantada ali. Vamos ver o que é que o Gustavo tem a contribuir, certamente. É uma contribuição de despedida também, rapidamente, mas recentemente a gente construiu aí, eu e minha esposa, a gente participou de uma licitação, na verdade, de um edital de fomento da FACEP, né, que era essencialmente a empreendedoras femininas. E aí a gente desenvolveu um projeto para uma espécie de ferramenta de CRM focada para o setor de estética e saúde popular, muito protagonizado por empreendedoras e gestoras, né, mulheres, e a gente definiu uma amostra, e quando eu estava escrevendo o projeto precisava de uma professora doutora da Universidade Federal, como coordenadora, e uma startup associada, né? E aí eu pude verificar o quanto existe de disponibilidade de referenciamento bibliográfico acerca do estudo das peculiaridades da gestão feminina. E alguns autores afirmam o quanto a mulher tem uma capacidade muito maior de sensibilidade para o processo decisório. E quando a gente fala sensibilidade, a gente precisa traduzir isso dentro do espectro da gestão como capacidade de observar detalhes com mais competência mesmo, do que o gestor homem, né? Isso é um dado de pesquisa, tem mais de um autor que corrobora com isso, está lá no projeto que a gente submeteu, né? E isso eu acho um ponto importante, porque aponta um viés científico nessa perspectiva que deve contrapor um fenômeno, conforme Maiara bem colocou, que ainda está em voga e assim, é uma luta constante, que é a sociedade patriarcalista, né? Na qual a gente continua vivendo. Então, a mulher ainda tem muitos espaços cerceados, né? A mulher ela é invadida em um conjunto gigante de ambiências e de hábitos, né, que infelizmente tem gerado aí um conjunto de consequências muito ruins em vários aspectos, tá? Mas é só para salientar que quem quiser dar uma pesquisada, eu vou me comprometer, eu não estou com o meu notebook aqui, como eu coloquei, estou usando realmente o celular aqui, justamente, Bilal, você bem lembrou da minha irmã, que você conheceu no lançamento do nosso livro, há alguns anos atrás, né? Porque o meu descarregou e eu não trouxe aqui o meu carregador, eu não estou no meu ambiente de home office nem na empresa. Mas eu me comprometo em mandar as referências, tá? Para vocês aí, né? Para o professor disseminar, porque vale a pena a gente entender o quanto é importante observar essas peculiaridades, essas características, que mesmo comprovadas cientificamente ou estudadas com algum nível de profundidade, não conseguem ainda, vamos dizer, sedimentar uma equidade mais ampla na perspectiva, por exemplo, basta dizer isso, a diferença salarial
na ocupação de mesma função, onde geralmente as mulheres ganham menos do que os homens. Né? Isso é uma coisa que tem muitos dados, né, que comprovam, que falam sobre isso. Tá? Então, só um ponto de valor agregado, e eu aproveito para agradecer ao professor Bilar e parabenizar ao Basti, né, em todo o seu corpo, docente e discentes presentes, pela iniciativa dessa roda de conversa. E eu quero agradecer particularmente ao professor Vilar por me permitir ter reencontrado Maiara e Jamerson, né? Porque eu já os sigo, eu vejo lá as postagens de Maiara, eu vejo Maiara dirigindo caminhão também, estou atento aqui, eu curto, né? E também vejo o Jamerson. O Jamerson é um comunicador de mão cheia, né? Inclusive saliente que é um bom palestrante também, né? Então, nessa perspectiva aí, eu estou feliz de ver vocês dois. Espero que a gente possa conversar depois aí para atualizar mais ainda os papos. E mais uma vez, meu amigo Bilar, muito obrigado pela noite aí rica de trocas e de reencontros, viu? Bom, nós é que agradecemos aí ao professor Gustavo, eu considero um irmão, né? Tanto no lado pessoal quanto do lado profissional, pela presença. Ele que é o nosso rei do spoiler aí nessa noite, ele já deu a introdução aí, fazendo as considerações finais. Eu acho que a gente já está se aproximando aí das 9 horas, está mais ou menos dentro do tempo previsto. Então eu peço aí ao nosso querido Jamerson, acho que a gente respondeu todas as perguntas que estavam aqui no chat, né? Graças a Deus, e peço ao Jamerson que faça aí as suas considerações finais também nessa nossa roda de conversa. Jamerson, fica à vontade. Professor Gustavo, muito obrigado por suas palavras. Fico muito feliz. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, desde a época da faculdade. E conte comigo. Estou à disposição, estou às ordens para conversarmos em outros momentos. Eu estou sempre online. E como eu sou daqui de Recife, né, eu não sei onde o senhor mora. O senhor mora aqui em Recife? Mora no interior? O Gustavo é em Recife, ele mora ali no Rosarinho. Moro em Recife, Jamerson, na Zona Norte. Ah, legal. Aqui no bairro do Rosarinho, aqui perto do glorioso estádio do Fora de Série Santa Cruz. Meu time. Legal, fantástico, maravilha. Eu sou do Janga. O fora de série aí, no bom sentido, né? Porque o fora de série... nos dois sentidos. Né? Todos os sentidos. Então, como eu sou do Janga, geograficamente estamos bem perto, então podemos sim, em um momento oportuno, nos encontrarmos presencialmente para fazer novas tempestades de ideias aí na área de empreendedorismo, gestão, tecnologia. Estou às suas ordens. Obrigado por suas palavras de comunicador, palestrante. Fico muito feliz, tá bom? De coração. Agradeço ao professor Bilar, mais uma vez, pelo convite. Quando o professor Bilar veio falar comigo no Messenger, lá do Facebook, eu estava deixando minha menina na escola de manhã cedinho. Eu disse, nossa, que legal, professor Bilar. Não pensei nem uma vez. Eu digo, sim, com certeza. Estamos juntos. Professor Bilar, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Permaneço às suas ordens. Embora estejamos um pouco longe geograficamente, mas estou o tempo todo online, conectado. E quem sabe geograficamente, em breve também a gente possa se ver, não é? Para atualizar aí as ideias, os conteúdos. Não, sem dúvida. Aqui em Serra tem aeroporto também. Você viaja para cá também, e daqui para lá. Não tem isso. Maravilha, fantástico. Muito obrigado pelo momento, pelo espaço. A nossa amiga Maiara, colega da época da faculdade. Maiara, toda a minha admiração e respeito a você, a sua família, o seu trabalho de liderança, pela história da sua empresa, tá? Em que é uma empresa pujante, que fomenta aí a economia nordestina, com mais de cerca de 300 funcionários aí diretos, fora os indiretos, né? A quantidade de passageiros que vocês transportam diariamente. Parabéns aí, tá? Toda a minha admiração e respeito. E agradeço mais uma vez a Deus pelo momento. E aos alunos que estão aqui, né? Os discentes do nosso amigo professor, amigo e amado professor Bilar. Se dediquem, coloquem o coração nas coisas que vocês fazem.
não importa se é administração, não importa se é tecnologia, não importa se é economia, tenho certeza absoluta que vocês serão muito bem-sucedidos, tá? Sucesso não é só dinheiro, sucesso é ter amigos, sucesso é ter uma família estruturada, né? Sucesso é estar em paz consigo mesmo, né? E do ponto de vista de oportunidades, no setor de tecnologia, elas são infinitas, tá? Elas estão infinitas. Para todas as idades, para pessoas que moram em qualquer lugar do país. Eu tive a oportunidade de estar presencialmente com a presidente da Microsoft Brasil, há alguns meses atrás, e ela disse, nós da Microsoft estamos começando a recrutar pessoas da terceira idade, porque a gente sabe que a mão de obra qualificada do país, das pessoas com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, não é o suficiente para atender às nossas demandas, né, o que a gente precisa. Então, ou seja, até a terceira idade, né, está tendo aí oportunidade no setor de tecnologia, tá bom? Quem fez perguntas, espero ter contribuído aí de alguma maneira. Muito obrigado ao Fabrício, a Ângela que falou aí nesse momento também. E é isso, gente. Excelente feriado, tá? E vamos em frente. Perfeito. Maiara, agora é com você. Quero agradecer a vocês dois aí, professor Alexandre Bilar, a Gustavo Aragão. Vocês foram referências no aprendizado que eu tive no meu curso de administração. Tanto que até hoje, não vendo mais como a gente se via, né, praticamente todo santo dia lá na faculdade, mas a gente vê as postagens, a gente curte ou a postagem um do outro. Fico feliz por cada trajetória que ambos tiveram e me coloco à disposição para quem quiser perguntar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida, no que eu puder acrescentar aos alunos de qualquer curso que esteja aqui online, que estejam presentes, fica à disposição. Posso deixar o Instagram da empresa, porque sou eu mesmo que respondo. O Instagram é @asabrancaturismo. Vocês podem lá seguir, quiserem fazer alguma pergunta para mim, podem fazer. Estou à disposição, no que puder ajudar, ajudarei a vocês, porque isso é bem importante quando a gente está fazendo curso, a gente tirar dúvidas, a gente ter uma empresa, uma pessoa como referência para poder nos ajudar, nos dar um norte, uma direção, de extrema valia. Dizer para vocês que não desistam na primeira ocorrência que tiver, porque, como eu falei no comecinho da participação, a empresa da gente passou de fechar, acho que umas 5 vezes. E se não fosse pela persistência do meu pai e da gente, hoje a gente não estaria no mercado. Então, não desistam na primeira oportunidade que tiver, na primeira coisa eventual ruim que venha acontecer, onde vocês estejam trabalhando, ou que seja um negócio de vocês, não desistam. Coloque o amor sempre à frente e, com certeza, aquele lá de cima, ele orienta a gente em qualquer lugar. O que a gente pergunta, a gente pede um conselho para ele, ele nos mostra, certo? Deixo aqui um abraço para todos, principalmente aos professores. Jamerson, parabéns também pela sua trajetória. O que puder aqui contar comigo, pode contar. Fique à disposição para um próximo encontro, certo? Nunca participei, mas me sinto lisonjeada de ter participado hoje. E é isso. Boa noite, obrigada a todos. Fica à disposição. Obrigado, Maiara. Muito obrigado. Fantástico aí, Maiara. Já está aqui na agenda, viu? Depois eu vou marcar aí uma live aí para a gente conversar mais com os alunos aí sobre a Asa Branca. E muito sucesso aí para você. Obrigada. E para todos que participaram, para o Jamerson, para o Gustavo. Uma noite muito proveitosa, muito interessante. Os meninos aqui estão comentando no chat que gostaram bastante. Então, aí, boa sorte para vocês nas suas atividades, a Global Planning, o Jamerson, a Asa Branca Turismo, os Instagrams aqui estão no chat aí para os meninos também pegarem mais informações. E a iniciativa desse projeto é justamente essa, fazer com que haja essa interlocução, esse link entre o mercado e entre a universidade. E a gente sempre, em nome da sustentabilidade, né, traz bons exemplos. E as pessoas que sempre participam desses
momentos não são puramente bons profissionais, apenas e simplesmente bons profissionais, mas são também respectivas pessoas que são pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter, pessoas que, de fato, agregam valor aí a todos nós, né? Então, todos vocês aqui são sustentáveis e é por isso que a gente tem essa iniciativa. Então, muito obrigado a todas e todos, espero que tenham gostado. Como eu disse, vai ficar à disposição o vídeo lá no YouTube, depois eu mando aí para a equipe da professora Tereza, a gravação, e aí depois vocês podem ir lá ver à vontade, fazer algum comentário, enfim. Espero que tenham apreciado, espero que todos tenham colocado aí os nomes no formulário. Qualquer coisa, depois meus alunos podem manter contato comigo. Muito obrigado aí aos meninos que estão aqui até agora, né? A Daiane, ao Fabrício, Gerliana, Kerliane. Gerliane e Kerliane são irmãs, eu acredito. Lidomar, Manuela, a Mari, que eu confundi o nome da Mari aqui com da Maiara, é Mariana aqui, Nascimento, que inclusive é a nossa cantora gospel, viu? A Mari aqui é cantora gospel, vou fazer um merchan para ela também aqui, depois vocês podem segui-la lá no YouTube, né? Ela tem um canal. A Tassiane também, a professora Tereza e a Wellington, né? O representante aqui de Bonômio. Aí, Wellington, essa live aí foi para você, viu? Você e o Jadson aí, em especial aí os conterrâneos aí da família da nossa Maiara. Gente, boa noite a todos. A terra onde tem o melhor doce de leite. A terra do doce de leite. Que legal. Um abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Tudo de bom. Tchau, boa noite. Boa noite.